Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: Bolsonaro girou para o centro? Nós vamos discutir o novo cenário político e até mesmo econômico do país, segundo alguns analistas, depois de certas mudanças de Bolsonaro na sua orientação política, aparentemente buscando um pacto com o chamado Centrão e deslocando seu governo para posições mais moderadas. Esse é o debate de hoje, para tentarmos encontrar um retrato adequado sobre o momento político que vive o país. Mas antes de começar a minha exposição, eu queria transmitir a vocês 3 mensagens rápidas e importantes. A primeira delas: quando vocês entrarem no nosso canal, no canal do Opera Mundi no YouTube, clique na opção Seja Membro. Essa opção os levará para um cardápio de opções de pagamentos mensais. Você passará a ser, se essa for sua opção, sua vontade, sua possibilidade, um membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Para nós, essa colaboração é muito importante. Quanto maior o número de membros pagantes, mais sólido ficará o nosso projeto. E ser membro pagante no YouTube nos ajuda muito, tanto a impulsionar a audiência, quanto a ampliar a nossa receita. Você também pode ser um membro não pagante do Opera Mundi, e tudo bem. E nas duas opções, membro pagante ou membro não pagante, não se esqueça de ativar o sininho. Ativado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas, nossos ou de nossos parceiros, forem ao ar. O Opera Mundi já tem quase 107 mil inscritos no canal do Opera Mundi. Parte desses inscritos são membros pagantes. E nós queremos ampliar rapidamente esse número até 200 mil inscritos. Quanto maior o número de inscritos, maior a audiência. Quanto maior a audiência, também amplia-se a receita publicitária, o pagamento de publicidade por parte da plataforma para o nosso canal. Segunda mensagem: eu queria pedir a vocês encarecidamente que fizessem uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós tenhamos os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, para que nós tenhamos os recursos para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la no endereço que está na tela, www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo a assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de sustentação do Opera Mundi. A assinatura solidária, por sua própria natureza, é um instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Terceira e última mensagem: não se esqueça de colocar perguntas, se as tiver, na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Ao fim da minha exposição, eu responderei essas questões, na medida dos meus conhecimentos e do nosso tempo, é claro. Essas perguntas, além de melhorar o serviço de informação que prestamos aos nossos espectadores e espectadoras, também ajuda a melhorar a qualidade do programa, porque as perguntas também orientam os debates que vamos propondo a cada programa. Transmitidas essas 3 mensagens, vamos trabalhar a exposição de hoje. Bolsonaro girou para o centro? A resposta, aparentemente, é sim. Bolsonaro moderou seu discurso. Bolsonaro exerce hoje uma relativa autocontenção em relação
as suas bravatas neofascistas de algumas semanas atrás. Bolsonaro trata de amenizar suas relações com a Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal, e também com o parlamento. Bolsonaro também arrefeceu seus ataques contra a imprensa monopolista, contra aqueles setores da imprensa monopolista que lhe faziam oposição. Bolsonaro tenta se comportar de uma maneira mais cordata, como se estivesse tratando de conseguir um convite para os salões de festa daqueles setores da burguesia que gostam da sua política econômica, mas não iam muito com a sua cara, com seus modos, com seus discursos autoritários, com a sua natureza tosca. Bolsonaro parece vestido em pele de cordeiro. Antes de discutirmos qual é a extensão dessa mudança, é importante sabermos as razões dessas alterações. Bolsonaro, algumas semanas atrás, estava em maus lençóis. Não tinha, nem de perto, nem de longe, maioria no parlamento. Ao contrário, corria o risco potencial de vir a ser formada uma maioria que poderia encurtar o seu mandato, caso a oposição liberal se juntasse à oposição de esquerda e aos partidos fisiológicos para derrubá-lo. Bolsonaro também estava em apuros com a Corte Suprema. Investigações naquele âmbito tinham a ele próprio como alvo em função das confissões e denúncias do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, e também poderiam atingir sua família, tanto no processo de fake news, quanto no caso das investigações que estão em curso no Rio de Janeiro contra Flávio Bolsonaro, no caso Queiroz, no caso da rachadinha, caso essas investigações fossem em algum momento parar na Corte Suprema. Bolsonaro parecia estar com o pescoço a prêmio na Corte Suprema. Também era alvo de uma oposição cerrada de alguns veículos de comunicação, em particular da Rede Globo de televisão. As pesquisas também não lhe eram muito favoráveis. Ele ganhava certo apoio nas classes D e E em função da renda emergencial contra a pandemia, mas perdia aceleradamente apoio nas camadas médias. Diante deste cenário, Bolsonaro começou a arrefecer a polarização extrema a qual tentava submeter a sociedade brasileira. Bolsonaro, até então, tinha como tática radicalizar o discurso político, radicalizar o enfrentamento contra seus inimigos à esquerda e contra seus adversários internos do bloco conservador, bater de frente com o parlamento, bater de frente com a Corte Suprema, bater de frente com partes da mídia monopolista, tentando manter arregimentado ao seu redor o discurso antissistema, o discurso de mobilização dessa base eleitoral e social neofascista, acreditando que, mantendo essa base mobilizada, ele manteria a iniciativa sobre a agenda política e arrastaria outros setores para compor uma maioria real, formal ou ativa que viesse a encurralar seus opositores. Essa tática funcionou na campanha eleitoral. Essa tática pareceu funcionar em alguns outros momentos do seu mandato, que já vai completar 2 anos. Mas, aparentemente, essa tática começou a dar problemas depois do início da pandemia. No início, nos primeiros momentos, nos meses de março, abril, maio, até junho, Bolsonaro, embora de forma errática, parecia acreditar que mais cedo ou mais tarde essa sua postura voltaria a lhe render frutos. Não é à toa que manteve de forma extremamente radicalizada seu discurso de menosprezo ao novo coronavírus,
seu discurso de ataque ao isolamento social, seu discurso leviano a respeito da doença que já matou mais de 150 mil brasileiros e brasileiras. No entanto, embora viesse se mantendo nessa tática de maneira errática, a partir dos meses de julho, agosto, especialmente setembro, Bolsonaro foi se dando conta de que a polarização extrema, ao menos na conjuntura em que vivíamos, não estava funcionando a contento. Ele não estava mal nas pesquisas de opinião pública, mas os riscos que corria no âmbito institucional, no Parlamento e na Corte Suprema, esses riscos eram extremamente perigosos. Bolsonaro, a partir de uma certa etapa, decidiu não pagar mais para ver e resolveu fazer uma mudança na sua política, na sua postura. Bolsonaro, em primeiro lugar, buscou estabilizar sua situação no parlamento. E o fez estabelecendo pontes com o Centrão, que é como são chamados aqueles partidos da oposição liberal, ou que até estavam por ali na base neofascista do governo, mas são partidos e políticos caracterizadamente fisiológicos, também conhecidos como integrantes do baixo clero do parlamento. Deputadas e deputados que estão ali menos por ideias, menos por convicção programática e mais por interesses diretos dos setores que representam, as famosas bancadas de interesses, os lobbies parlamentares, e também por cargos e por dinheiro. É a parte mais pantanosa do parlamento, que costuma chantagear governos, não importa a orientação política do governo, buscando oferecer seu apoio em troca de algum tipo de privilégio, em algum tipo de benefício republicano ou não republicano. Bolsonaro estendeu pontes em relação a esses setores que ele tinha combatido durante a campanha eleitoral a ferro e fogo, até porque esses setores eram identificados como parte do mundo sujo da política que aparentemente a Lava Jato estava empenhada. A constituição de uma maioria pró-impeachment, sem ter que fazer negociações e concessões mais sérias aos partidos dirigentes da oposição liberal, PSDB, DEM e MDB. Bolsonaro foi trazendo o Centrão para dentro do seu governo, oferecendo cargos no segundo escalão, até no primeiro escalão. Foi estabelecendo outro modus operandi no parlamento, acatando emendas, oferecendo cargos, estabelecendo pontes com esse setor. Foi o primeiro passo na sua mudança política. Bolsonaro também decidiu parar de bater lata com a Corte Suprema. Percebeu que, por hora, ao menos, não teria as condições políticas de botar para quebrar contra a Corte Suprema como ele ameaçou. Botar para quebrar era a história de um sargento e um soldado que fossem lá fechar o Supremo, colocar o Supremo sob a batuta das Forças Armadas, a estrutura dirigente do seu governo. Não conseguiu apoio para isso, não conseguiu unidade na burguesia brasileira para essa empreitada, tampouco parece ter arregimentado consenso nas Forças Armadas para que elas assumissem um papel de tanta intensidade neofascista, fechando a Corte Suprema. Diante da impossibilidade de marchar nessa direção, Bolsonaro freou o carro e tratou de reorientar sua atuação na Corte Suprema, baixando o fogo e estabelecendo diálogos com alguns ministros que lhe abriam as portas, como o presidente da própria Corte, Dias Toffoli, que além de ter oscilado para posições mais conservadoras desde que foi indicado ministro da Corte Suprema, também se auto-imbuiu
de um certo papel de chefe de um suposto poder moderador. Dias Toffoli, presidindo a Corte Suprema, imaginava-se como o garantidor do que restava da ordem democrática. E para cumprir esse papel que se autoestabeleceu, Dias Toffoli tratou de estender pontes com o neofascismo. Por exemplo, anunciando que para ele a ditadura de 64 já não era mais uma ditadura, nem era golpe, era o regime de 64 e o movimento de 64. Dias Toffoli tratou de conectar-se com as próprias Forças Armadas, já de antes antes das eleições, indicando importantes assessores oriundos do Exército Brasileiro e pós-eleições, sempre buscando as melhores relações possíveis com o Jair Bolsonaro. Bolsonaro tratou de aproveitar-se dessas pontes, tentando estabelecer uma certa pacificação na corte que lhe favorecesse nos casos que o envolvem a sua família, neutralizando os perigos maiores que ele vislumbrava na Corte Suprema, alguns ministros muito aguerridos contra seu autoritarismo ou em defesa da oposição liberal, e buscando, então, alguma forma de diálogo com a Corte Suprema. Bolsonaro também reforçou seu diálogo com a burguesia brasileira, com o capital financeiro, dando garantias que, com Paulo Guedes ou com outro ministro no seu lugar, ele não abandonaria a política neoliberal. Ele precisava, claro, nessa sua guinada, nessa sua mudança de orientação, ele precisaria de certas flexibilizações para poder preservar sua base social. Uma dessas flexibilizações seria recursos para o Renda Brasil ou Renda Cidadã, o nome que Bolsonaro gostaria de dar a um programa Bolsa Família, para chamar de seu, um programa Bolsa Família expandido, que lhe permitisse entrar na base social e eleitoral da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, de Lula. Bolsonaro foi dialogar com a burguesia para explicar claramente que ele não tinha nenhum propósito de alterar a política neoliberal, que é de interesse tão estrutural do capital financeiro. Mas ele precisava de algumas flexibilizações. E esse entendimento dele com o capital financeiro resultou em pressão do capital financeiro sobre o parlamento. E o que nós vimos foi claramente que a oposição liberal baixou armas. PSDB, DEM, MDB, que tem concordância com o projeto neoliberal, que, como Bolsonaro, representam o capital financeiro, esses partidos tradicionais da burguesia, pressionados pelo próprio capital financeiro, que têm interesse na aprovação de reformas liberais. Esses partidos tradicionais da burguesia brasileira acabaram por arrefecer o enfrentamento contra Bolsonaro, por baixar muito o tom de voz. Aquilo que pareceu ser lá por junho, julho, agosto, um rugido contra Bolsonaro, rapidamente se transformou num miado, e um miado de gato velho, cada vez mais baixinho. Esses partidos burgueses, na prática, fizeram as pazes com Bolsonaro. O ato mais expressivo dessa pacificação foi a famosa refeição entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes, na qual, ao sair, Rodrigo Maia pediu desculpas pelo mau jeito, pelas suas explosões contra Paulo Guedes, pela sua eventual truculência contra o governo. O fato é que Bolsonaro moderou sua postura e teve, em troca, o apaziguamento das suas relações com a oposição liberal. Na verdade, Bolsonaro fez como Mussolini com os liberais nos anos 20 do século passado. Mussolini, só para fazermos aqui um registro histórico, vira primeiro-ministro da Itália em 1920, não por um golpe de Estado, mas porque o rei Vittorio Emanuele III o indica para a chefia do governo.
E o parlamento aprova sua indicação com o voto em massa dos partidos liberais na Assembleia Italiana. Esses partidos liberais, depois, vira e mexe, xingavam Mussolini, protestavam contra Mussolini, contra suas medidas autoritárias, contra seus rompantes xenófobos, mas atuavam na conformidade dos interesses do governo fascista. Por isso que Mussolini sempre dizia que tinha os liberais no bolso, mesmo quando esses lhe faziam oposição. Bolsonaro está podendo dizer quase a mesma coisa sobre PSDB, DEM e MDB. Ele tem essa gente no bolso, controla, moderando, radicalizando, mas ele vai tocando esse setor moderado do bloco conservador sob suas asas, porque tanto o neofascismo quanto o neoliberalismo puro sangue partilham do mesmo projeto neoliberal e partilham do mesmo projeto de submissão do Brasil aos centros imperialistas, em especial aos Estados Unidos. Cabe uma pergunta depois desse giro do Bolsonaro, ou melhor, duas perguntas. A primeira delas, é mudança tática, é manobra tática ou é uma mudança de fundo? Temos que ficar atentos. Bolsonaro não abdicou do projeto de transição para um Estado policial, a meu juízo. Mas ele se deu conta que precisa de mais legitimação, de mais força para poder seguir adiante. E essa legitimação maior, esse acúmulo de forças, passa pela sua reeleição. Ele precisa da reeleição para seguir adiante neste objetivo programático do neofascismo, a conclusão da transição da democracia liberal da Constituição de 88, da Sexta República, para um Estado policial. E para conseguir a reeleição, ele precisa, primeiro, chegar ao final do seu mandato. Segundo, garantir sua condição de principal candidato do bloco conservador. Terceiro, ter base popular, ter gordura eleitoral para ir a um segundo turno e vencer a disputa. Essas tarefas exigiram dele um certo giro ao centro, que não significa abandono do seu projeto estratégico, mas uma reorganização de como ele pretende atingir esta meta política importante na corrente que ele expressa, a corrente do neofascismo. Ele tudo fará pela reeleição, mas parece ter se dado conta que não conseguirá completar a transição a que se propôs antes de enfrentar as urnas novamente, impedindo qualquer tentativa de impeachment e chegando às urnas em condições de reeleição. A segunda questão, o que a esquerda faz diante disso? Na minha opinião, tem que fazer, e cada vez mais, o que deveria estar fazendo desde o início, em alguns casos, fez ou faz, mas precisa aumentar a contundência disso. A esquerda precisa claramente desmascarar a associação entre o neofascismo e o neoliberalismo. A esquerda, ao contrário de confluir ao centro, como fez Bolsonaro, fazendo com que o seu programa fique mais água com açúcar, retirando do seu programa reformas que representem ruptura com o neoliberalismo, ao contrário de fazer isso, diluindo sua identidade com alianças com os partidos burgueses tradicionais, ou até mesmo em acordinhos espúrios em certas cidades das eleições municipais com partidos do bolsonarismo, ao invés de fazer essa mixórdia toda, o que a esquerda tem que se concentrar em garantir sua identidade programática, em torno de um programa de ruptura com o neofascismo e com o neoliberalismo. A esquerda precisa abraçar a lógica do antissistema, mostrando que bolsonaristas e a direita neoliberal são braços do mesmo sistema, farinhas do mesmo saco, e que só há saída pela esquerda. E esse discurso, esse programa, essa unidade pela esquerda,
tem que estar presente já nessas eleições municipais. O embate desde já, para que a esquerda vá mostrando ao povo brasileiro que não há saída com Bolsonaro ou com a oposição liberal. Que, repito, somente pode haver saída para a crise com a ruptura em relação ao neoliberalismo e o neofascismo. Reconquistando maioria na classe trabalhadora e ampliando sua base, atraindo certos setores médios, assalariados, que também podem ser unificados numa frente popular, num programa de combate ao neofascismo e ao neoliberalismo. Se a esquerda não fizer esse aprofundamento da sua identidade, se a esquerda não for absolutamente coerente no embate contra Bolsonaro, se a esquerda não for capaz de mostrar um rumo para o país completamente diferente de tudo que está aí, se a esquerda não for capaz de vincular esse rumo futuro às batalhas presentes, por exemplo, a batalha pela continuidade da renda emergencial de R$600 por um período adicional de mais 6 meses ou até que tenhamos vacinação em massa, se a esquerda não for capaz de impulsionar a reorganização do movimento sindical e um novo período de mobilização de massas, a esquerda corre o risco de perder força política, de perder protagonismo, de sofrer contundentes derrotas eleitorais e de se ver numa situação difícil para as próximas eleições presidenciais. Creio eu que esse é o desafio da esquerda brasileira, em particular do Partido dos Trabalhadores: identidade programática, frente popular, coerência, mobilização, reconquista de maioria na classe trabalhadora, atração de frações das camadas médias, constituição de um polo vibrante, combativo contra o neofascismo, o neoliberalismo e o imperialismo. Estabelecer uma frente popular anti-neoliberal e anti-imperialista como uma alternativa visível para os trabalhadores e para o povo do nosso país, para a juventude, para as mulheres, para todos aqueles segmentos que podem ser unificados na luta contra o capital financeiro e seu regime político na nossa nação. Termino assim a exposição de hoje do programa 20 Minutos. Vamos agora para as perguntas do dia. Wilton Santos: como o PT poderia organizar o povo a resistir ao bolsonarismo? Olha, Wilton, eu não creio que o PT possa organizar o povo. O PT não é um partido com essas características de quem organiza o povo, e o povo brasileiro tem já maturidade e história suficiente para sua auto-organização até um certo nível, não é? O PT não precisa organizar os sindicatos, o PT não precisa organizar os movimentos populares, nem está estruturado para isso. O movimento sindical, o movimento popular, tem condições de auto-organização. O que o PT precisa, isso sim o PT pode fazer, e historicamente o PT sempre fez com grande talento e combatividade, é unificar a organização do povo, estimulá-la, dar a essa organização do povo representação institucional e visibilidade nacional, construir bandeiras comuns que façam com que distintas organizações do povo se coloquem em movimento pelas mesmas causas, como no passado foi a luta por melhores salários, ou a luta por direta já, e assim por diante. O papel do PT é menos de organizar o povo e mais de unificar o povo. Unificar significa construir programa, fazer alianças dos partidos de esquerda, dos movimentos populares e do movimento sindical, estabelecer agendas de mobilização, construir jornadas de lutas unitárias e estabelecer fóruns permanentes pelos quais esta frente de esquerda, que é uma frente política e social, porque não é só dos partidos, pelos quais essa frente de esquerda possa ter visibilidade, ter protagonismo na vida do país. Titi Borowski: o novo indicado já está sendo questionado por inconsistências no currículo. Mais um mentiroso indicado. STF bichado, vai aceitar isso? Boa lembrança, Titi,
porque, de fato, esse é outro elemento que mostra um certo giro do Bolsonaro. E na minha exposição, eu esqueci esse elemento, você está me lembrando. A indicação do novo ministro do STF, que será sujeito à sabatina pelo Senado, também demonstra esse giro de Bolsonaro, esse giro provisório de Bolsonaro. Ele antes havia prometido indicar um nome terrivelmente evangélico, ou seja, um nome da extrema-direita, um nome da sua copa e cozinha para a Corte Suprema. Acabou por indicar um ministro que agrada ao centrão, um ministro até que tem uma certa história garantista, embora aparentemente na sua trajetória tenha um bocado de picaretagens possíveis. Não vamos aqui pré-julgar, mas aparentemente é um sujeito que é meio tão confiável quanto uma nota de R$3. Mas, enfim, não é um nome terrivelmente evangélico. É um nome que emerge do que é chamado garantismo, ou seja, aqueles setores da Corte Suprema mais atentos à defesa das garantias constitucionais. Bolsonaro faz isso para agradar o centrão, Bolsonaro faz isso para se proteger na Corte Suprema, e Bolsonaro também faz isso para lidar com a questão Lula. Lula terá seu caso em algum momento apreciado pela Corte Suprema, pela segunda turma da Corte Suprema. E esse novo ministro poderá ter alguma influência. Daniel Eduardo Yoshide Miyagi, que contribui com 500 ienes no Superchat. O que acha do desejo do governador Rui Costa de fundir PT, PCdoB e PSB? Eu acho esse desejo, dito desta forma, irrealizável, Miyagi, porque esses partidos não vão querer abdicar da sua autonomia, da sua independência. Mas o que deveria estar sendo discutido no âmbito de uma reforma político-eleitoral, que pode ser um acordo no parlamento, é a possibilidade de virmos a constituir federações no Brasil, federações partidárias. O que são federações partidárias? Você tem, ao lado da cláusula de desempenho, da cláusula de barreira, que nenhum partido terá representação parlamentar se não tiver menos do que X% de votos. No caso do Brasil, aos poucos, até 2030, nós chegaremos a uma cláusula de barreira, se não me engano, de 3%. É você poder criar frentes estáveis. O que são frentes estáveis? Por exemplo, PT, PCdoB e PSOL criam uma federação de esquerda, que tem o nome de Frente Popular, por exemplo. Essa Frente Popular, ela pode concorrer às eleições sob esta bandeira, Frente Popular, com obrigatoriedade de concorrer isoladamente, sem coligações, em primeiro turno, tanto no âmbito nacional, como estadual, como municipal. O mesmo podem fazer os partidos da centro-esquerda, PSB, PDT, os partidos da chamada centro-direita, PSDB, DEM, MDB, e os partidos da direita bolsonarista. Porque cabe no Brasil, no máximo, 4 ou 5 blocos de partidos. Esses 40 partidos que têm, quase 40 partidos de representação parlamentar hoje, são fruto de um sistema de interesse do grande capital financeiro. Esse sistema foi bolado ainda pela ditadura para que a luta política no país fosse descaracterizada, não houvesse embate político-ideológico, e o poder financeiro pudesse controlar o parlamento através do fisiologismo, do clientelismo. Então, se você pudesse ter 4, 5 federações, isso permitiria que cada partido mantivesse sua independência, mantivesse sua autonomia, pudessem concorrer debaixo de um mesmo guarda-chuva, e esses partidos poderiam também propor na reforma política eleitoral um sistema de sublegendas, como tem no Uruguai. Como é que funciona, por exemplo, a eleição para prefeito de Montevidéu? A Frente Ampla é como se chama a frente de esquerda no Uruguai. É uma frente de esquerda e centro-esquerda. Os distintos partidos que integram a Frente Ampla lançam candidatos a prefeito em Montevidéu. O mesmo fazem os partidos que integram a coalizão de direita, ou as coalizões de direita. Para efeito de quem ganha a prefeitura de Montevidéu, a título de exemplo, somam-se as candidaturas de um mesmo partido. E é eleito prefeito aquela candidatura do partido que teve mais votos, aquela candidatura que teve mais votos no partido que teve mais votos. Então, simultaneamente, você tem uma mesma
federação, no qual estão agrupados os partidos que possuem afinidade ideológica, e também é salvaguardada a sua independência. Cada um dos partidos pode, dentro da frente que participa, dentro da federação que participa, cada um dos partidos pode compor suas próprias alianças e apresentar candidatos a prefeito, quando acham que é o caso. Então, você poderia ter um sistema de sublegências, como nós já tivemos no passado, aliás, no tempo da ditadura. É um tipo de estrutura que nós poderíamos reincorporar numa reforma de democratização do sistema eleitoral. Ou, se não for sublegência, sistemas de primárias internas que garantem transparência e que garantam proporcionalidade, ou seja, de tal maneira que as chapas de candidatos representem proporcionalmente os distintos partidos que integram uma federação. Isso permitiria uma estrutura político-partidária no país mais limpa aos olhos dos cidadãos, uma estrutura partidária com clareza política e ideológica, por enfrentamento político e ideológico. Isso acabaria com as alianças de ocasião nos municípios e nos estados. E isso facilitaria a governabilidade, porque os acordos políticos seriam muito mais pautados pelas identidades programáticas ou pelas negociações programáticas do que pela troca de favores, benefícios e interesses. Klinger, garantir identidade programática da oposição é fácil. Você acha possível ganhar a eleição sem fazer concessões ao centro ideológico? Klinger, ganhar a eleição, eu acho que sim. O Bolsonaro mesmo nos provou isso. Ele ganhou a eleição sem qualquer concessão a quem quer que fosse. Não é? E se nós olharmos bem a votação que teve Fernando Haddad no segundo turno, nas condições mais difíceis, não é? Porque era um candidato que teve pouco tempo de campanha, um candidato que não tem nem de longe a mesma expressão do Lula, era uma chapa PT-PCdoB, que não fez maiores concessões a ninguém. E mesmo assim chegou ali a 45% dos votos no segundo turno. O problema não é ganhar a eleição. Ganhar a eleição, dependendo do cenário, é possível ganhar até com chapa puro sangue. Lula foi ao segundo turno de 89 com uma chapa de aliança de esquerda, com um programa antimonopolista, anti-imperialista, antilatifundiário. Foi para o segundo turno e teve 45% dos votos. Não é? Então é possível ganhar as eleições. Outra questão é como faz para governar. Porque se essa maioria, se esse eventual presidente de esquerda, eleito sem concessões, não tiver maioria no parlamento, aí complica a valsa. Por isso que eu acho, Klinger, que essa reforma político-eleitoral que a esquerda tem que propor tem que incluir outros itens para resolver o problema da governabilidade parlamentar. Um deles, separar por um intervalo de 3 semanas a eleição do presidente da República e dos governadores da eleição para deputados estaduais, federais e senadores. Como ocorre na França hoje. O presidente da República é eleito, por exemplo, no dia 1º de maio, vamos supor, e a eleição parlamentar é 3 semanas depois. Por que isso acontece? Porque o presidente eleito ele pode constituir maioria parlamentar com muito mais facilidade depois da sua vitória. Porque eleito presidente da República, ele pede ao povo que lhe dê maioria parlamentar. Isso é próprio e adequado a um regime presidencialista como o Brasil. E é uma reforma simples, simplesmente criar uma eleição parlamentar dissociada da eleição presidencial e para governadores com intervalo de 3 semanas. E o presidente da República fará campanha por uma maioria parlamentar do seu partido, da sua coligação de partidos, pedindo maioria para poder governar. Então, essa é uma medida importante. Outra medida, tem que ter bônus de maioria. Ou seja, o partido do presidente da República, o presidente da República, ao ser eleito, ele tem que ter direito a um bônus de maioria. Por exemplo, o equivalente a 10% do parlamento. De cara, o seu partido tem que ter direito a 50 deputados a mais. Como existe já em vários países. Na Grécia, por exemplo, existe o bônus de maioria. Se não for em função da eleição do presidente, pode ser o partido mais votado tem bônus de maioria de 10%. Nós vamos quebrar o engessamento do parlamento, dando mais poder ao povo. Se o povo decidiu que aquele presidente vai governar, ele tem que ter um bônus de maioria. Além da separação de dados. Para facilitar a construção de maiorias programáticas no parlamento. Luciana Marcílio. O que você pensa das alianças municipais do PT com o MDB? Com o MDB, Luciana, teria que ver nos municípios pequenos, você pode ter situações que se justifiquem
porque nos municípios pequenos o MDB é uma espécie de vala comum há muitos anos. Então, às vezes, tem até deputados tem até candidatos a prefeito, são progressistas e que estão no MDB em cidades pequenas. Você pega um caso assim, que ele não é candidato a prefeito, mas já foi prefeito, o Requião. O Requião está no MDB e ele está à esquerda da maior parte das correntes do PT. Acontece às vezes. Então, no caso do MDB, nas cidades pequenas, não nas grandes, nas capitais, nas cidades pequenas eu avaliaria caso a caso. Eu não estabeleceria uma proibição. Eu estabeleceria uma proibição em regra, com a possibilidade de analisar caso a caso situações muito específicas nas quais um ou outro candidato do MDB seja antigolpista, antineoliberal, seja progressista. Repito, como acontece no caso do Requião. Há outros casos, poucos, mas há outros casos similares dentro do MDB. Iva-Ive. Malafaia queria um ministro terrivelmente evangélico, por quê? O interesse era só religioso? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, vindo do Malafaia, Ivi, o interesse é qualquer coisa, né? É religioso, pode ser financeiro, pode ser político. De toda maneira, essa fome de poder de Malafaia inspira a lógica do que é a construção do Estado policial no Brasil. O Estado policial que está na cabeça do Bolsonaro tem um componente religioso muito forte. É um Estado que adquire certa base de sustentação pela fusão entre o neofascismo e o fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso é que constrói para o neofascismo a liga de coesão com certos setores populares, com setores mais atrasados do povo, com setores menos organizados, pelo papel que as igrejas evangélicas, e não só as evangélicas, foram adquirindo ao longo do tempo como células nos bairros e nas comunidades, onde praticamente só existem essas igrejas. Não existem sedes de partidos de esquerda, não existe serviços públicos. Então, as igrejas evangélicas, o fundamentalismo religioso, serve para o neofascismo como, vamos fazer aqui uma má comparação, mas apenas para efeito ilustrativo, como as milícias fascistas serviam a Mussolini. O fundamentalismo religioso fornece ao neofascismo base de massa, ajuda a fornecer base de massa. E Malafaia é parte dessa engrenagem. Ele é consciente e busca representar o fundamentalismo religioso nesta lógica, na relação com o neofascismo, querendo sua cota de poder, querendo sua cota de influência, querendo mostrar serviço para os seus fiéis, querendo participar do novo núcleo de poder que vai se estruturando no país ao redor de Bolsonaro. Daniel Eduardo Yoshide Miyagi, novamente. O que acha do sistema americano que tem eleições legislativas de 2 em 2 anos? Eu acho o sistema americano muito ruim. E não é por ter eleição de 2 em 2 anos, é porque é voto distrital. O voto distrital é mortal para a democracia. Os Estados Unidos têm uma verdadeira ditadura bipartidária, porque o voto distrital simplesmente anula as representações minoritárias. Vamos supor que, teoricamente seria possível, que em todos os distritos dos Estados Unidos os republicanos tenham 35%, os democratas 30%, e a soma de todos os outros partidos, outros 35%, mas cada um deles concorrendo separado. Haverá apenas deputados democratas e republicanos, e 30%, os outros 35% de votação não terão representantes. Porque no sistema distrital é eleito de forma majoritária apenas um representante por distrito. Então, este é o sistema americano. É muito ruim. Ter eleição de 2 em 2 anos para a Câmara e para o Senado eu não gosto. Para o Brasil seria um mau modelo. É o modelo da Argentina também, não é só dos Estados Unidos, que é uma eleição parcial. Parte do parlamento é eleito numa eleição, outra parte noutra. Por isso que é de 2 em 2 anos. Não é que o mandato é de 2 anos. É de 2 em 2 anos porque metade do parlamento é eleito junto com o presidente da República, a outra metade depois. Por que acontece isso nos Estados Unidos, Miyagi? Porque os poderes do presidente norte-americano são imperiais. De longe, o presidente norte-americano tem muito mais poderes do que no Brasil. Então, na Constituição americana, um pouco para limitar o poder do presidente,
resolveu-se estabelecer que metade do parlamento seria eleito em separado do presidente da República. Para quê? Para fortalecer a oposição. Porque, tendencialmente, os parlamentares eleitos na mesma data que o presidente tendiam a ser favoráveis ao presidente da República. E aqueles eleitos a metade do mandato poderia vir a constituir uma oposição ao presidente. Sou contra isso aqui no Brasil. Porque no Brasil nós vivemos uma outra situação. Nós precisamos que a soberania popular seja empoderada. E a soberania popular se exerce no Brasil, principalmente na eleição presidencial. Nós precisamos, na balança entre os poderes no Brasil, fortalecer o presidente e enfraquecer o parlamento. Porque o Brasil tem uma hipertrofia do poder parlamentar e do poder judiciário. Essa hipertrofia foi construída pela Constituição de 88, que era uma Constituição que foi desenhada para ser parlamentarista e não presidencialista. Então nós precisamos reforçar o voto popular direto. Então o caminho que eu acho mais profícuo, que eu acho melhor, não é o de ficar dando mais poder para o parlamento, é dar mais poder para os plebiscitos populares. Para o presidente poder convocar plebiscito, para o povo poder convocar plebiscito, plebiscitos impositivos. O povo decidiu, está decidido. Não passa pelo parlamento, não passa pela justiça. É o povo decidindo soberanamente, de forma direta. É democracia plebiscitária para arejar e democratizar o nosso sistema político. Por fim, terminamos. Foram as perguntas que hoje me foram apresentadas. Eu queria agradecer muito as questões que foram formuladas, queria agradecer muito a audiência de hoje. Aqueles que assistiram nosso programa e o apreciaram, por favor, ajudem na sua difusão, compartilhem nas suas redes sociais. Quero agradecer em especial aqueles que fizeram superchat ou aqueles que se inscreveram como membros novos, pagantes ou não pagantes, no nosso canal, no canal do Opera Mundi no YouTube. Nós vamos voltar a nos ver no próximo programa 20 minutos, na sexta-feira, às 11 horas da manhã. Mas amanhã é quinta, e quinta é dia de Sub-40. Sub-40, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nos canais do Opera Mundi, no YouTube, no Facebook e no Twitter. O programa Sub-40 dessa quinta-feira, 15 de outubro de 2020, será com Douglas Belchior, importante intelectual e ativista do movimento negro. Nós vamos entrevistá-lo, eu vou entrevistá-lo amanhã às 8 horas da noite, dia 15 de outubro, repito, nos canais do Opera Mundi, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Portanto, temos 2 encontros marcados. Amanhã, quinta-feira, dia 15 de outubro, com Sub-40, e sexta-feira, dia 16 de outubro, às 11 horas da manhã, com mais um 20 minutos. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência.